João, aí no capítulo 8 de João, a partir do versículo 1, diz assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quem somos nós? Repito. Quem somos nós? Esta é uma difícil pergunta que tem incomodado os homens através das gerações. Desde o momento inaugural da história até o seu ocaso, será esta a questão que nos fará perder o sono e angustiar os nossos corações. Quem somos nós? O nosso nome não define quem somos nós. Talvez alguém lhe pergunte quem é você e você cite o seu nome, mas o seu nome não te define. Há muitas pessoas que possuem o mesmo nome, mas são pessoas diferentes de nós. O que fazemos também não define quem somos nós. Há muitas pessoas com as mesmas ocupações que as nossas, cada uma delas diferentes umas das outras. A nossa família também não diz sobre quem somos nós, ela não nos define, posto que os membros de uma mesma família, que sofreram as mesmas influências, que foram educados nos mesmos ambientes, que passaram praticamente pelas mesmas experiências com pais e mães, tornam-se naturalmente seres diferentes e até diametralmente opostas. Se você, por exemplo, conviver comigo, com meu irmão, o estilo dele é totalmente diferente do meu. Duas pessoas da mesma família, mas que com temperamentos diferentes, jeito de ser diferente. As nossas experiências do passado, os nossos erros e acertos, também não respondem à questão sobre quem somos nós, uma vez que estes foram apenas momentos de nossas vidas. E eu quero dizer para você que você é muito mais do que um momento de acerto ou do que um momento de erro. Tem gente que quer definir você por um momento, e você não pode ser definido por um momento de acerto ou de erro. Talvez você diga: pastor, eu sou aquele que aparece lá no espelho. O seu espelho também não define quem é você.
aquela imagem refletida também não sou eu. É apenas projeção de como eu sou neste momento. Mas não revela quem eu fui e nem quem eu serei no futuro. Porque se muita gente se visse no espelho, como vai ser no futuro, ia tomar mais cuidado com a saúde, né? Ia tomar mais cuidado com a aparência, ia zelar mais de algumas questões. O espelho não responde. Onde, pois, encontraremos a resposta para tão inquietante pergunta sobre quem somos nós? Deixe-me contar a história que eu já li de alguém que descobriu quem era exatamente no momento em que tudo parecia perdido. Essas descobertas de identidade de quem somos nós, geralmente nós as temos nos momentos de crise, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, e aí você começa a se conhecer, você começa a se perceber, você começa a se ver. O nome dessa mulher eu não sei. Eu só sei que era uma pessoa com uma fome tão grande de vida, com uma fome tão grande de alegria, de prazer, que para desfrutar dessas coisas ela não achou caro demais arriscar a própria existência. Porque naquela época uma adúltera, ela corria risco de vida. Possivelmente era alguém como muitos de nós. Aí você até diz, como eu? Como muitos de nós. Era alguém que achava que seus erros poderiam ficar encobertos e impunes para sempre. E quero dizer para você que se você errou, você vai ter uma consequência do erro. Aquilo vai ser punido, principalmente por a justiça divina. No texto que lemos, rotularam aquela mulher de adúltera. E o que eu acho interessante é que na história bíblica está cheia de rótulos, glória a Deus por isso, que foram ignorados por Deus. Talvez alguém tente rotular você, mas saiba de uma coisa, que quem define quem você é o próprio Deus. No Antigo Testamento nós temos algumas pessoas que foram rotuladas. Abraão, o mentiroso. Deus o transformou no pai da fé. Jacó, o trapaceiro. Deus o transformou no príncipe que lutou com o próprio Deus. Moisés, o assassino. Deus o transformou no libertador de Israel. Isaías, o pecador. Deus o transforma no profeta da santidade. Jeremias, o ameninado. Deus o transforma no profeta cheio de autoridade e de coragem. Deus ignora rótulos. As pessoas podem até apontar para você e rotular você, mas tenha certeza que Deus ignora. Você diz, pastor, está no Antigo Testamento, vou para o Novo. No Novo Testamento, a mulher samaritana, religiosa de quinta categoria, mas foi com quem Jesus conversou sobre adoração de forma mais demorada e mais aprofundada, foi com a mulher samaritana. Mateus, o publicano, visto como traidor e roubador da pátria, Deus o transforma em um dos discípulos de Jesus e um dos autores de um dos livros do Novo Testamento. Pedro, o negador, Deus o transforma num sujeito extremamente corajoso, porque a história registra que esse homem que negou a Jesus diante de servos e escravos, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque não se considera digno de morrer da mesma forma que Jesus de Nazaré. Saulo, o perseguidor da igreja, Deus o transforma no apóstolo dos gentios.
Eu gostaria que você curvasse sua cabeça aí e pensasse sobre quem é você. Pergunta assim: quem sou eu? Ou quem eu sou de verdade? Olha aqui para mim, querida. A história desses homens e mulheres que citei aqui é a melhor prova de que nós não somos condenados a seguir o rumo determinado por os nossos estigmas. Estigma é uma palavra para marca, por aquilo que rotularam a gente, por aquilo que falaram a nosso respeito, por aquilo que disseram da gente. As nossas vidas, elas estão nas mãos do Senhor, que não vê como o homem vê. Glória a Deus por isso. Porque as pessoas olham para a gente de um jeito, mas Deus olha de outro. Deus olha de outra maneira. Como diz o texto lá de Samuel, né? O texto de Samuel, quando Deus vai escolher Davi como rei. E aí Samuel começa a olhar para a aparência. Samuel começa a olhar para os meninos que são mais fortes, que são mais bonitos, que tem jeito de general, que tem jeito de guerreiro. E aí Deus dá uma palavra para o Samuel e diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Você não é isso aqui que está aparentando. Dia de domingo nós somos as pessoas mais lindas, você não é nada disso. Esse exterior aí não mostra o que você é. Quem você é? Vejamos a partir do diálogo. Agora eu vou para o texto, para você não dizer que eu estou usando o texto como pretexto. Só foi a introdução do nosso sermão. Agora nós vamos para o texto. Vejamos a partir do texto entre Jesus e a mulher, sobre quem somos nós. Quem somos nós? Aqui nós iremos dividir essa resposta em 3. E você vai sair hoje daqui sabendo quem é você, a partir da visão de Deus. Quem somos nós a partir do olhar de Deus? Primeira coisa que você precisa saber é: somos pecadores. Você pensou que eu ia dizer uma coisa assim? Não. Somos pecadores, todos nós. Versículo 10, Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? É como se Jesus estivesse perguntando: onde estão eles? E quem eram os acusadores daquela mulher naquela época? Os religiosos de plantão. Era a gente que ficava observando a vida alheia. Eu costumo chamá-los de fiscais da vida alheia. Gente que ficava olhando quem é que errava, quem é que falhava, quem é que não estava fazendo o certo, o correto, sabe? E estavam de olho nessa mulher. E eles vão acusar esta mulher diante do Senhor Jesus. E eles estão testando Jesus. E eles dizem para Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu? O que o Senhor diz? E a Bíblia diz que Jesus se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Eu não sei o que foi que ele escreveu. Tem uma série de conjecturas aí a respeito. Uma delas é que Jesus estava escrevendo, ele olhava e escrevia o nome de cada um deles na areia. Escrevia, fazendo a lista, né, dos pecadores. Falando de tal pecador, Beltrano, pecador, Cicrano, pecador. Escrevendo, não sei. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar para ele: o que o senhor estava escrevendo naquele dia mesmo? O interessante é que Jesus, depois de um momento, Jesus olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo um a um, do
Do mais pecador até o menor, ou seja, todos pecadores, né? Do mais velho até o mais novo, todos pecadores. Todos, que é isso que nós somos. E a Bíblia diz que aquela mulher fica só com Jesus. E o único pecador que não tinha ali era Jesus. E eu e você, nós precisamos ter esse encontro a sós com o Senhor. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu oro, quando eu termino de orar, eu tenho uma sensação. A minha sensação é: como Deus é grande, como eu sou miserável. Tem gente que levanta da oração, sabe, achando-se o... Lembra da história do publicano, né, que batia... do fariseu que batia no peito? Eu não sou como esse publicano, mas o publicano nem sequer levantava o rosto. A Bíblia diz que quem voltou justificado para casa foi o publicano, porque ele entendeu quem ele era diante de Deus, e diante do Senhor nós somos pecadores. E como a nossa vida é o tempo todo diante do Senhor, nós temos que ter consciência de que nós somos pecadores. Martinho Lutero dizia: meu nome é pecador, meu sobrenome pecador. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Onde estão os nossos acusadores no tempo presente? Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Onde estão os nossos acusadores no tempo presente? De onde emanam todas as acusações que pesam sobre nós hoje? Você diz: não, pastor, eu não me sinto pecador. A sua consciência não lhe acusa? Há um sujeito aí que ele ele sabe, a função dele é acusar. É o eterno acusador, o diabo. Nós somos acusados também pelos homens que nos observam e notam o nosso comportamento. Todos nós. Há uma história de que o Martinho Lutero, já no final da sua vida, um dia ele teve uma febre muito grande, ele adoeceu e ele começou a ficar num estado assim, e num desses momentos de febre muito alta, ele disse que teve uma visão do diabo, e o diabo apresentou para ele uma lista de pecados, parecendo aquelas listas de impressora matricial, né, que vai descendo, foi apresentando assim, uma lista de pecado para Lutero: você fez isso, você fez aquilo outro, fez isso, fez aquilo outro, fez isso, fez aquilo outro, fez isso, fez aquilo outro. E foi mostrando para ele, Lutero. E aí, mesmo com febre, Lutero disse que naquela visão, Lutero responde para ele: você está certo, você só esqueceu de uma coisa, em escrever em letras garrafais bem grandes: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Nós somos pecadores, sim, mas somos purificados pelo sangue de Cristo. É por isso que, diante dessa situação de entendermos que somos pecadores, nós precisamos ficar a sós com Cristo. Sabe para quê? Para ajustar as nossas contas com Ele, para acertar a nossa vida com Ele. Ele é o único digno, o único que não pecou, o único que não errou, o único que não tem pecado, porque a gente precisa diferenciar pecado singular de pecados plural. Como assim, pastor? Pecado singular é nossa natureza, todos nós somos pecadores. Pecados plural é porque assim, é o que nós fazemos de errado. Eu peco porque sou pecador. Entendeu? Eu cometo pecados porque o pecado está em mim, porque eu já nasci com a natureza pecaminosa. Isso está aqui. O que acontece quando você se converte é que o Espírito Santo de Deus habita em você para dar freios a você, para colocar rédeas em você, para evitar que você viva na prática do pecado, que o pecado se torne um costume, um hábito. Mas até nós que somos crentes, nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores. Qual é a primeira resposta para a pergunta sobre quem somos nós? Nós somos... Ajuda aí seu irmão, se ele não compreendeu, diga para ele: você é pecador. Você não vai ofendê-lo, você é pecador. E a gente precisa ver o outro como pecador. Mas para ver bem o outro como pecador, eu preciso me enxergar primeiro como pecador.
Porque se você não se enxerga como pecador, você vai ficar apontando como esses homens apontaram aqui para a mulher. Achando que você, porque é o religioso, é a pessoa. Não. Pastor Armando Bispo, ele diz que quando vê um bêbado, quando vê um ladrão, quando vê qualquer pessoa numa situação terrível na vida, ele diz: ali sou eu sem a graça de Cristo. Somos nós sem a graça. Se não fosse a graça, o que seria de nós, queridos? Segundo, quem somos nós? Vamos ler o versículo 11. Versículo 11 do texto. Diz assim, quando ela responde, Jesus pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Jesus podia condená-la ou não podia? Ele tinha a autoridade para condená-la, para apedrejá-la. De acordo com a lei, vou usar a figura que a irmã usou hoje de manhã, com a justiça divina, quem poderia apedrejar aquela mulher? Só o justo e o justificador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele podia matá-la naquele momento, porque ele é Deus, lhe dá autoridade e não tinha pecado. Ele podia, mas com graça, ele olha para ela e diz: eu te perdoo, eu não te condeno. Então, quem somos nós? Primeiro, nós somos pecadores. Segundo, nós somos objeto da graça de Deus. Você pode dar um amém, irmão? Você pode dar um aleluia, porque isso é motivo para a gente glorificar a Deus. Nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso tem que encher os seus olhos de brilho. Isso tem que fazer com que o seu coração saltite. Isso tem que levar você a celebrar a Deus todos os dias, porque foi por graça, tão somente por graça, que você foi perdoado e salvo, que você foi justificado, que nós fomos justificados. Muito embora sejamos pecadores, e Deus nos veja como tal, seu olhar se dirige para nós com graça. Gostei muito do que a minha irmã disse hoje de manhã. Não por justiça, mas por misericórdia. Graça de Deus. Não são os nossos méritos. Aqueles religiosos achavam que era por mérito. Eles eram melhores que aquela mulher. Eles podiam apedrejar aquela mulher, mas não é por mérito, querido. Você que é religioso e que acha que é por mérito, não é por mérito. Porque se fosse por mérito, nós estávamos ainda em Romanos 3:23. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só não estamos afastados da glória, distantes da presença, sem a salvação, por conta da graça de Deus. Deus tem o direito de nos fazer perecer, mas por amor e misericórdia, Ele nos dá vida. Por amor e misericórdia. Sabe, graça, Deus não nos dá o que merecemos. O que nós merecemos? A condenação. É o que nós merecemos. Mas por que Ele não nos dá a condenação? Porque Ele lançou sobre Cristo a minha condenação. Cristo que não merecia. E aceitou receber o sacrifício por nós. Aquele sofrimento na cruz. É graça de Deus. É favor imerecido. Sabe? Eu ouvi uma história um tempo atrás. Não sei se é verídica, mas ilustra muito bem essa ideia de que nós somos objeto da graça de Deus. Alguém me contou que um pastor fez uma viagem e de repente ele deixou um irmão para pregar. Quando a gente viaja assim, geralmente a gente deixa alguém no nosso lugar para pregar, né? E ele deixou um irmão muito simples para pregar na igreja. E aquele irmão, a leitura dele era um homem espiritual, mas uma leitura pouca e tal. E aquele irmão, a mensagem dele naquele domingo foi João 3,16. Quem conhece João 3,16 aí? Você conhece? Vamos recitar juntos? Vamos lá?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não parece, mas tenha a vida eterna. Esse pastor não parece, não, é não pereça. Mas o irmão naquele dia leu, não parece, mas tem a vida eterna. Aí ele começou a fazer a aplicação do sermão dele. Tá vendo aquela irmã ali mentirosa? Não parece, mas tem a vida eterna. Tá vendo aquele irmão ali mal pagador? Não parece, mas tem a vida eterna. Tá vendo fulano de tal assim, assim, assim? Não parece, mas tem a vida eterna. Porque não é pelos nossos méritos, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A leitura do irmão é errada, mas a compreensão de evangelho dele é correta. Não parece, porque se a gente olhar para a minha vida, para a sua vida, e assim, até você que acha que é cheio de justiça, quero dizer para você que as suas obras de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor. Nós somos pecadores. É a graça de Deus que nos faz de nós alguma coisa. É a graça de Deus que é o suficiente para nos mudar, para nos transformar, para nos modificar e para nos levar para os céus. Só pela graça e nada mais. Eu não estou aqui dizendo para você que você não tem que viver a vida correta. Tem. Porque quando Deus lhe salva, vai levar você a viver a vida correta. Você lembra de Efésios 2, 8 e 9? O que diz Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E o que diz Efésios 2, 10? Que os crentes esquecem. Diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O evangelho vai melhorar você, vai transformar você, vai fazer de você. Evangelho que não transforma não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho que pregam por aí só para você receber bênção, para você receber isso e aquilo outro, não é o evangelho da Bíblia e não é o evangelho de Jesus, é outro evangelho, como dizia o apóstolo Paulo. O evangelho é o evangelho da salvação, é o evangelho da transformação. Primeiro, quem somos nós? Somos pecadores. Segundo, quem somos nós? Somos objeto da graça de Deus. Não parece, mas temos a vida eterna. Pela graça do Senhor, pelo sacrifício do Senhor. Terceiro, quem somos nós? Nós somos pessoas que têm o direito de recomeçar. Meu irmão, se você um dia foi rotulado, se você um dia fracassou, se você um dia errou, essa mulher aqui, a vida dela estava acabada para aqueles homens. A vida dela não tinha mais jeito, a vida dela não tinha mais solução, não tinha mais saída. Para essa mulher não tinha mais salvação. Esses dias eu fui visitar um irmão, uma ovelha minha. Assim, ovelha, mais amigo do que ovelha, porque ele estava meio afastado da igreja. Mas eu fui atrás e ele me disse: meu pastor, eu não posso continuar na igreja porque há 20 anos atrás eu cometi um pecado e eu estava em uma igreja e lá a minha liderança disse que aquele pecado que eu havia cometido, eu tinha que ser considerado pela igreja como alguém que havia morrido espiritualmente, ou seja, estou condenado ao inferno. E naquela conversa com ele, eu pude dizer para ele que não existe abismo tão profundo que a graça de Deus não seja capaz de alcançar. Não existe pecado, seja qual for, que Jesus não possa perdoar. Nós somos pessoas que podemos refazer a vida. Depois de verbalizar o seu perdão à mulher, Jesus propunha para ela um recomeço. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela poderia dar um direcionamento diferente para a sua vida. Você está aqui nessa noite hoje, e essa palavra provavelmente é para você. Deixa o Espírito Santo colocar no seu coração que você precisa redirecionar a sua vida. Você precisa refazer a sua vida, reconstruir a sua vida.
Jesus propõe para aquela mulher uma vida melhor, ou a melhor vida que existe. Porque não existe vida melhor do que vida com Deus, vida em Deus, vida em Cristo. Deixar Jesus no seu coração. Ele está propondo a essa mulher aqui uma vida santa, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de envolvimento, uma vida diferente. E a proposta de Jesus para aquela mulher que era pecadora tanto quanto eu e você, alguém que era objeto da graça de Deus tanto quanto eu e você, é a mesma proposta para você nessa noite. A proposta de que você ressignifique a sua vida, de que você refaça a sua vida, de que a história da sua vida seja contada de uma outra forma, contada a partir da visão de Deus, do olhar de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nada nos prende, nenhuma amarra nos obriga a sermos como temos sido até hoje. Você pode romper em novidade de vida e seguir um novo caminho, um caminho melhor, viver um estilo de vida que seja diferente para a glória e para o louvor do Senhor. Agostinho, Santo Agostinho, foi um homem pecador até uma certa época da sua vida. Era um sujeito que fazia as piores atrocidades até o dia em que o Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, sendo isso fruto das orações da mãe dele, que era uma mulher de oração e que pagou o preço de oração por aquele homem, e aquele homem foi transformado. E se você é católico, você deve conhecer a história dele, porque na Igreja Católica é chamado de Santo Agostinho, o maior teólogo que a Igreja Católica já teve. Mas foi um homem convertido, um homem transformado, um homem modificado. Eu gostaria de dizer para você que você precisa saber quem você é. Porque quando você descobre a sua identidade em Deus, a sua vida é mudada. Você é pecador, é objeto da graça de Deus, mas pode se tornar um filho de Deus, que pode redirecionar a sua vida, recomeçar, refazer e reconstruir a sua vida. Jesus não veio para condenar você, Ele veio para salvar você. Jesus não veio para que através da lei você fosse condenado. Jesus veio para salvar você. Quem somos nós? Como é que Deus nos vê? Deus nos vê como pecadores. Deus nos vê como objetos da sua graça perdoadora. E Deus nos vê como gente que tem o direito de recomeçar. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graças